Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre a questão dos transplantes aqui na Santa Casa de Jacareí, que em junho realizou a primeira captação de um coração para transplante. Em nossos estúdios recebemos o José Maria, ele que é coordenador da equipe de transplantes da Santa Casa. José Maria, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a questão dos transplantes aqui da Santa Casa, esse procedimento, e eu queria reforçar, que o senhor reforçasse aqui um pouco, qual que é a importância, então, de sermos doadores de órgãos no nosso país? A doação de órgãos, ela acontece, né? Muitas pessoas primeiro têm dúvida, né? O que eu preciso fazer para doar os órgãos, né? Na verdade, o que você precisa fazer é comunicar à sua família, né? Porque a decisão vai ser única e exclusivamente da família do falecido. Antigamente, né, tinha uma lei que falava do RG, essa lei foi abolida, né? Então não tem nada mais que você possa fazer em vida legalmente. Antes tinha que deixar no RG, né? Isso, né? Você ia fazer seu RG, é uma lei de 97. Não vale mais isso. Não vale mais. É que tentou se fazer no Brasil igual é a Espanha, que é a doação presumida, né? Ou seja, toda pessoa ela é doadora de órgãos. Mas no Brasil teve um efeito contrário, não foi um efeito positivo. Muita gente negou ali, falou, não, eu não quero ser. Na verdade, acho que muita insegurança, né, do processo como um todo. E em vez de ter um efeito bom, teve um efeito muito ruim para a doação de órgãos. Então essa lei foi abolida no ano seguinte e ela não existe mais. Então muitas pessoas ainda têm dúvida. Então o RG não existe mais. Então para ser doador, o que você precisa fazer é comunicar à sua família, né? Quem que vai tomar a decisão na hora que uma equipe for conversar com os familiares, né? É o esposo, a esposa, filho, avô, o neto, no caso, pode tomar a decisão, né? Ou seja, tem que ser parente de primeiro e segundo grau da linha reto-colateral, né? Não pode ser tia, não pode ser sogra, não pode ser vizinho, não pode ser nada disso. Quem vai tomar a decisão é um parente de primeiro ou segundo grau, né? Até as uniões estáveis, né? Desde que seja comprovada, a pessoa também pode responder, né? Até no caso de hoje, né, as relações homoafetivas, né? Se a pessoa tiver vínculo, né, judicialmente falando, ela também pode assinar o termo de autorização de órgãos. E o senhor acredita, o senhor estava falando dessa lei que deu um efeito contrário, ainda falta muita informação para a população com relação à questão dos transplantes? Como você falou, qualquer pessoa pode doar, ou alguém que tem determinada doença não pode fazer isso? Como que funciona? Os critérios de exclusão de doação, cabe à equipe intra-hospitalar definir isso, né? São legislações para isso. A gente só segue a legislação que está escrito quem pode ser doador e quem não pode ser doador. Mas, do modo geral, para ser um doador de múltiplos órgãos ou de um órgão sólido, né? A pessoa ela tem que entrar naquela questão que a gente estava conversando, né? Ela tem que ter uma lesão neurológica que levou ela à morte encefálica. Quais são essas lesões? Um trauma, né? Um acidente, né? Que bateu a cabeça, um AVC, né? Os AVCs hemorrágicos, tanto AVC isquêmico. Ou seja, tem que ser algum dano cerebral que levou essa pessoa a ter morte encefálica, né? Voltando ao assunto, por exemplo, a pessoa morreu de infarto, né? Então ela não pode ser doadora de órgãos porque o coração dela já parou. Então aí está um grande entrave que as pessoas têm muita dúvida, né? A morte encefálica, o indivíduo ele está morto, legalmente ele é falecido, né? Mas entretanto o coração dele continua batendo, né? Então a pessoa às vezes não consegue desassimilar isso, né? Ainda se tem muito essa questão que o coração é o centro da vida, né? Mas na prática e nem digo na prática, mas legalmente e cientificamente falando, né, a vida está no cérebro, né? Então, no tronco encefálico, no cérebro, em todo o contexto do encéfalo mesmo, né? Então, se a pessoa ela tiver 1% de atividade elétrica ou de fluxo, o exame vai acusar, né? Então, ela não vai estar em morte encefálica, então a questão de doação nem vai ser cogitada, porque ela está viva, né? Então, primeiro a gente tem que certificar que o paciente de fato está morto, para poder definir isso. Então, para a pessoa doar, ela tem que ter morte encefálica comprovada, né? E um familiar para tomar a decisão. Então, um grande entrave é isso.
que as pessoas ainda têm dúvida, né? Porque tá lá no leito da UTI, você for ver o falecido, né? Ele tá com o ventilador que tá fazendo o pulmão dele expandir, ou seja, ele dá a impressão que ele tá respirando, né? Mas na verdade é só o ventilador. Se a gente tira o ventilador, ele não respira. Tem que estar morte encefálica, causa conhecida do coma, e a família tem que ser consultada sobre a doação de órgãos, né? Pode-se doar tecidos em outras condições, né? Na Santa Casa também tem uma parceria que vai iniciar esse mês, que é com o Banco de Óleo de Sorocaba, né? O que é isso? Aí sim é a captação somente de córnea. A captação de córnea, ela pode ocorrer até 6 horas depois da parada cardíaca. Então, aí são as mortes convencionais que a gente conhece, né? Vamos dizer assim, né? Um indivíduo que morreu por qualquer causa que seja, não precisa ser necessariamente um dano encefálico, ele entrou em óbito no hospital, então ele pode ser um doador de córnea. Mas para doador de órgão tem que ser um indivíduo em morte encefálica, né? Recentemente, né, algum tempo atrás, aí, a gente viu umas reportagens assim, o paciente ia para captação de órgãos, mas ele tinha sinais vitais. Né? É óbvio que um paciente em morte encefálica, ele vai ter sinal vital. Por quê? Porque o coração dele está batendo. Então a família vai visitar, vai ver o falecido lá, né? Ele não vai estar pálido, igual a morte convencional que a gente vê, não vai estar frio, porque o coração está batendo, e são feitas várias medicações para essa condição se permanecer assim, né? São feitas algumas medicações que ajudam a pressão a manter, ajudam o coração a bater, o próprio ventilador está fazendo o pulmão ventilar, e entre outras coisas. Certo. E falando um pouco dessa captação de córnea, que você deu essa informação aí em primeira mão pra gente, começa no mês que vem, então? Esse mês, no mês de setembro. E ela também obedece a fila do Estado também? Ou é diferente isso? Ela a fila de transplante também obedece... Ela obedece uma fila única, né? Mas, assim, as córneas do interior, elas são ofertadas para o interior. Interessante. Então, assim, acaba que vai contribuir significativamente para diminuir a fila de córnea da região, né? Respeita toda uma legislação como a Central de Transplante preconiza, né? Mas, assim, acaba que as córneas vão acabar ficando para a região pela distribuição do Central de Transplantes. Boa notícia. E, José, me diz uma coisa. Aqui, como esse processo de captação de órgãos aqui, também ocorre os transplantes aqui na cidade ou é só a captação? Como que é isso? Não, inclusive, né, a minha formação é de doação e transplante. E até o nome que a legislação coloca para a minha função é coordenador de transplante. Mas não necessariamente que aconteça o transplante dentro da Santa Casa ou do hospital onde nós estamos inseridos. Certo. Na verdade, nós trabalhamos com a doação de órgãos. Transplante, aqui na região, tem um hospital credenciado em São José dos Campos, e para órgão, né? E para córnea também tem um hospital, o Provisão, que é uma unidade que está administrando a própria Santa Casa hoje, que faz transplante de córnea. Então, na região do Vale do Paraíba, tem só essas duas equipes, que é córnea, e alguns hospitais também da região faz córnea, mas é córnea e fígado, na região do Vale do Paraíba. Todos os outros pacientes que precisam de coração, fígado e rim, por enquanto eles têm que se direcionar a alguma equipe de São Paulo mesmo, que é o mais próximo aqui da região. Certo. Existem dados de quais os órgãos são mais necessários ou estão mais em falta, vamos dizer assim, para os doadores, as filas? Como que está isso? É aquela questão, os órgãos, tem alguns órgãos que eles são mais difíceis de ser viabilizados por uma série de motivos, né? Dentre eles está o coração e o próprio pulmão, né? O pulmão, por exemplo, 5% dos doadores do Estado, eles são doadores de pulmão, ou seja, de cada 100 doadores que o Estado tem hoje, só 5% consegue doar pulmão. Por quê? Porque são órgãos que são mais sensíveis, vamos dizer assim. Se o paciente ele fica muito tempo internado numa UTI, ele vai desenvolver alguma infecção que já vai contraindicar a doação de órgãos. Coração também é mais criterioso em relação à idade, né? É preciso um conhecimento da equipe para manter esse doador em boas condições hemodinâmicas, porque também se esse doador não for mantido de uma forma assim, tem um protocolo de medicações que devem ser feitas para garantir essa manutenção. Então, muitas vezes, se não faz isso, também o doador ele acaba não sendo um doador de coração.
né? E aqui na cidade, aqui na região, existe algum tipo de estatística com relação a isso? Jacareí precisa de mais coração ou mais fígado? Como a fila ela é estadual, né? Entendi. A gente não tem um consegue dado muito particular. mensurar isso para o município, né? Claro, talvez se fizer um trabalho sobre isso, dá para puxar de onde que o paciente está inscrito. Mas como a fila ela é única, então não dá para a gente ter muita noção disso no momento. Certo. Eu estava vendo que existem dois tipos de transplantes, né? É o autólogo e o alogênico. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho da diferença disso. Na verdade, isso entra também na questão da medula, né? Que é um outro mundo, Certo. o transplante de medula em si. Né? O que pode ser feito no transplante de órgãos mesmo é de doador falecido, né? Ou de doador vivo. Doador vivo, se você tiver 2 órgãos, você pode doar para um conhecido, para um parente seu, mesmo que não seja parente, mas existe uma série de coisas que podem ser feitas para a doação acontecer. Mas assim, em via de regra, você pode doar um órgão duplo seu para um parente de até 4º grau. Certo. Queria que você explicasse então um pouquinho, que eu acho que é uma dúvida das pessoas. A fila de espera, ela é única, mesmo entre o SUS e os sistemas particulares. Existe alguma forma, no caso, a gente vê em filmes ou comentário, a pessoa tem mais poder aquisitivo, ela consegue comprar um órgão ou fazer... Como que funciona isso? Isso também é uma dúvida que muitas pessoas têm e isso acaba atrapalhando um pouco, né? Ainda mais que muitos assuntos não são tratados devidamente como tem que ser tratados. Mas hoje no Brasil, o sistema de doador falecido e de doador vivo ele é engessado, né? Então não tem como você burlar o sistema. O paciente, quando ele é inscrito na fila de transplante, eu estou precisando de um rim, eu vou lá, eu sou avaliado, de fato eu preciso de um rim, eu sou inscrito. Eu recebo um RGCT que é um registro da central de transplante, em que a pessoa que precisa de um órgão, ela consegue, ela mesma, acompanhar no sistema em que posição ela está para receber esse órgão. Então, a própria pessoa, ela consegue ser gestora da fila dela, né? Ela consegue ser o fiscal da fila dela, vamos dizer assim. Então, não tem como você burlar o sistema. A fila, ela é única, e muitas pessoas têm dúvida também, só que a fila é única estadual, né? Eu tenho um doador, eu oferto ele para o Estado, então um doador mais compatível com ele vai ser o que vai receber esse órgão. Se por algum motivo, dentro do Estado, não tiver nenhum receptor compatível por aquele doador, aí sim esse órgão é ofertado a nível nacional. Aí é uma fila que já vai para o Brasil inteiro, né? Então não é possível ou não existe esse lance de... Vamos supor, eu conheci uma pessoa, ela é compatível a mim, eu quero comprar, sendo que ela não tem nenhum parentesco, e eu compro o órgão dela e nós vamos nós dois para o hospital e isso não pode acontecer. Não pode acontecer, né? Na verdade, assim, você pode doar um órgão duplo seu até 4º grau. Entendi. Você também pode doar para um parente não aparentado. Mas para isso acontecer, tem que ter uma equipe que avalie isso, uma comissão de ética que vai avaliar se essa doação vai ser viável ou não, e tem que ter autorização judicial, justamente porque o Brasil proíbe qualquer tipo de comercialização. Algumas equipes, né, grandes equipes, elas optam em nem fazer a doação, o transplante de doador não aparentado. Mas é possível, mas desde que seja comprovado que não existe nenhum acordo se não vira um comércio, financeiro. Né? Aqui no Brasil isso não é permitido, né? A outra questão também que você perguntou do hospital, né? Os hospitais, quem tem maior poder aquisitivo, ele não tem vantagem na fila de transplante algum, ele não consegue ser beneficiado com isso. Vou citar o próprio Hospital Albert Einstein, né, que muitas pessoas não sabem disso. 98% dos transplantes realizados no Einstein é via SUS. Então, são pacientes do SUS, né? É uma pessoa que vai lá, é avaliado pela equipe, se ela tiver condições e tiver critério para doação, para o transplante, ela vai ser inscrita naquela equipe para ser transplantada. Então, assim, como a fila ela é única, nenhuma equipe, mesmo sendo privado ou particular, ela consegue ter diferenciação na fila, né? O que acontece é que se a pessoa tiver um poder aquisitivo melhor, ela pode pagar uma hotelaria melhor no hospital, mas não que ela vai ser beneficiada por o órgão chegar mais rápido para ela. É claro que tem algumas contrapartidas, né? Se uma pessoa ela precisa de um órgão, mas ela não tem condições de diagnosticar, de fazer o diagnóstico disso a tempo, né? Ou demorar muito, então, ou seja, se ela não tem condições de diagnosticar isso, ela vai passar
período bom até ela ser inscrita na fila. Você entendeu? Entendi. O que eu quis dizer é assim, ela não tem condições de fazer os exames e agilizar isso. Claro, o SUS trabalha cada vez mais isso, mas a gente sabe que tem algumas regiões que o acesso à saúde como um todo é mais dificultoso. Então, se ela não ter esse acesso e ela não ser bem assistida, ela vai ficar para trás. Em contrapartida, se a pessoa tiver um poder financeiro, ela consegue custear alguns exames para agilizar o processo. Mas, assim, a partir do momento que essas duas pessoas são inscritas na fila... São iguais. São iguais. Positivo. O acesso, talvez, à fila seja um pouco diferenciado. Mas, a partir do momento que elas estão inscritas, é igual. E com relação aos números aqui de espera no nosso país, eles são muito preocupantes comparado a outros países? Como que tá a situação do Brasil hoje com relação a transplantes? Um indicador que nós usamos, né, são um doador por 1 milhão de população, né? Então, o Brasil hoje está em torno de 12, 13 doadores por 1 milhão de população. Em países mais desenvolvidos, como a Espanha, que é o campeão mundial, a média geral dela é 35 doadores por 1 milhão de população, né? Então, é 20 doadores por 1 milhão de população a mais. Então, o Brasil, de fato, ele tem muito potencial de crescimento, né? Não consegue suprir, né? Quem trabalha com isso costuma falar assim, que o transplante ele se tornou vítima do seu próprio sucesso. Por quê? Porque no começo não se acreditava muito que isso podia dar certo, o transplante. Hoje sabe-se que é uma terapêutica justa, que eu nem digo justa, é uma terapêutica aplicável, né? Então a pessoa ela consegue ser transplantada e ter uma vida sadia depois disso, né? No Brasil, o SUS ele custeia tudo isso, né? Então a pessoa, ela, desde o transplante até o imunossupressão, até o resto da vida dela. Alguns países de primeiro mundo aí, ele não custeia a uma imunossupressão, que é um medicamento caro para o pós-transplantado. No Brasil, o SUS custeia. Então, o SUS, ele tem verba para isso, para o transplante de órgãos e para a manutenção disso. Ele consegue fazer esse acompanhamento. Eu queria aproveitar o gancho que você falou do SUS. O SUS é um grande sistema de saúde, tem as suas deficiências, porém, como você falou, o nosso país ele acaba arcando aí com toda essa responsabilidade da saúde, algo que não acontece em países como os Estados Unidos, por exemplo, onde todas as pessoas têm que pagar por todos os seus tratamentos. O SUS, queria que você falasse um pouquinho do SUS. O SUS ele é muito importante e ele acaba suprindo uma grande necessidade das pessoas, embora tenha suas deficiências. O país ainda está na frente com relação a questão da saúde para todos, né? O Brasil ele tem programas de excelência no SUS invejáveis a qualquer país, né? O próprio projeto não só de transplante, mas de HIV, processo de vacina no Brasil, realmente são invejáveis em países de primeiro mundo. Então o SUS, ele viu isso, né? Porque para os próprios SUS é muito mais interessante financeiramente falando em você transplantar um rim, por exemplo, do que você custear a hemodiálise daquele paciente o resto da vida. Então, o custo-benefício de um transplante, inclusive para o transplante renal, ele é muito favorável. E o SUS, ele gere o transplante como um todo como um sistema de alta complexidade, ou seja, via extrateto. Então, tudo que precisar gastar com transplante, hoje ainda o Brasil consegue arcar, né? Então, desde a inscrição desse paciente na fila até o desfecho final. O SUS também tem trabalhado muito para melhorar. Agora, já teve uma evolução muito grande em números de doadores por 1 milhão de população nos últimos anos. Então, a tendência, de fato, é crescer, né? Estamos bem atrás da Espanha, que tem 35 doadores por 1 milhão de população, os Estados Unidos com 25, nós estamos lá com 12, 13. Mas isso tende a evoluir a cada ano, né? Tá certo. Queria agradecer a presença, o papo foi muito esclarecedor com relação a isso. E eu queria que o senhor deixasse aí para a população, eu queria que você falasse o que a gente poderia fazer para aumentar a conscientização das pessoas com relação à importância de doar órgãos, e que você aproveitasse aí as nossas câmeras e falasse um pouquinho da importância de que todos contribuam para a gente diminuir essas filas aqui no nosso país, no nosso estado. O nosso trabalho primordial está sendo aqui na região do Vale do Paraíba. Igual eu comentei até a questão da corna, né? Hoje, se no Vale do Paraíba, que tem as 39 municípios,
tem 2.200.000 habitantes, mais ou menos isso, não se tem captação de córnea, por exemplo, né? Antigamente, essa fila da córnea no Brasil em si estava mais controlada. Hoje em dia já tem bastante pessoas inscritas para receber até uma córnea. Então, no Vale do Paraíba, não se capta córnea. Nenhum hospital que eu tenha conhecimento, a família é entrevistada e colocada a questão se ela vai querer doar córnea ou não. Então, a Santa Casa, né, aqui em Jacareí também vai começar com essa parceria com o Banco de Óleo de Sorocaba, para a gente, de fato, conseguir mudar um pouco o histórico da região, né? Então, é importante que doe, desde que isso seja bom para a família, né? A gente sempre coloca isso, né? Não coloque na responsabilidade um peso que não é seu, né? Por exemplo, a família não pode ser culpada de não doar um órgão porque tem alguém do outro lado que vai morrer, né? A gente sempre coloca isso para a família. O direito é de vocês. Vocês têm que colocar, conversar e ver qual é a melhor opção para vocês. Pensar no futuro. Vai ser bom eu doar os órgãos do meu parente? Se sim, segue com doação, né? Se não vai ser bom, você não doe, né? Se essa for a decisão final. Mas é importante lembrar, né? Uma coisa que eu sempre coloco também, assim, nós temos o direito de tomar as decisões, né? E junto com a família. Mas sempre pensar do outro lado, né? Eu acho que assim, eu tenho o direito de não doar. Mas se Deus me livre e guarde um parente seu, ou até mesmo você precisar de um órgão, será que também você não vai querer receber? Né? Eu falo, né? Deus me livre e guarde um filho da gente precisar. Né? Você doaria até o seu próprio fígado para o seu filho. Então, eu sempre falo nisso. Pensa nos dois lados da fila. A fila são dois lados. Infelizmente, tem um lado de quem está morrendo, né? Que teve um trauma grave, muitas vezes é uma coisa aguda, né? Jovem. Mas do outro lado tem uma pessoa que é a última possibilidade terapêutica para ela. Porque o transplante é isso. O transplante é tudo que foi feito por aquele indivíduo já foi realizado, né? Todos os medicamentos, cirurgias. Então, o transplante, ele é a última possibilidade terapêutica. Ou seja, se o indivíduo não receber aquele órgão, ele vai morrer. Ou vai ter uma condição desfavorável de vida, como no caso da hemodiálise, né? Que tem que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, entre isso. Então, assim, converse, né? Se o desejo é doar, converse com seu parente, abre isso em casa para discutir, né? Porque eu acho que isso é importante. Fazer mesmo uma discussão disso, qual que vai ser o consenso da família. E sempre pensar nos dois lados. Obrigado pela presença aqui. E a informação é sempre a melhor solução aí para os problemas. O programa TV Câmara Entrevista de hoje recebeu o José Maria, ele que é coordenador da equipe de transplantes da Santa Casa aqui de Jacareí, que esse ano realizou a primeira captação de um coração para transplantes, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Um avanço aqui para a nossa cidade. Obrigado pela audiência, espero que você tenha gostado das informações e nos vemos em uma próxima oportunidade.